Amém. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, estamos aqui na Tua presença, Senhor, na Tua casa, erguendo a nossa voz, louvando o Teu santo nome, Deus, porque o Senhor é digno de ser adorado, Senhor. Obrigado porque temos essa oportunidade, essa liberdade de estarmos cultuando o Teu nome, Deus. Que o Senhor nos preserve, Senhor, que o Senhor cuide de cada um de nós, cuide desta nação, Senhor, cuide do Teu povo, desse povo que Te ama, Senhor, e atraia os corações, Senhor, os corações endurecidos deste povo que ainda não Te conhece, Senhor, para que venham à Tua casa, para que encham a sua boca com os louvores, aquele que é digno de receber toda a honra e toda a glória, Senhor. Esse é o meu pedido, essa é a minha oração, Senhor, neste lugar. Em nome de Jesus que eu oro, amém. Amém. Deuteronômio 28 fala das bênçãos destinadas ao povo que estiver disposto a obedecer a palavra de Deus, os mandamentos, os princípios,
as lições, e sabemos que em Deuteronômio tem o contexto do povo hebreu. Essa promessa foi dada a eles, mas essa promessa é dada para a igreja também. Ouvindo os mandamentos do Senhor, obedecendo, guardando no coração as palavras de Deus, seremos benditos no campo, na terra, na cidade, onde quer que estejamos, seremos benditos e abençoadores, não porque tenhamos algum mérito, não porque tenhamos algo de especial, mas porque aquele que habita em nós é a pessoa mais especial, a pessoa maior deste universo, o Verbo que se fez carne e o seu Espírito Santo que habita em nós, que nos faz templo e morada. Por isso nós somos abençoados, porque temos em nós o Espírito e guardamos as palavras, os mandamentos do Senhor em nosso coração. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos, sei que elas não me alcançar.
nós tivemos aqui um grupo de louvor. Infelizmente a avó não pôde estar aqui. Fez falta. Mas uma coisa que eu queria trazer, lembrar, que foi o tema principal do culto de ontem, foi o louvor a Deus. Louvor um louvor que não é interesseiro, um louvor que não é uma moeda de troca com Deus, um louvor que ele é descompromissado com o seu bem-estar, que é o louvor, aquele que é descrito na Bíblia. Lembra que a Bíblia fala que Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade? Esse tipo de louvor, aquele louvor e aquela adoração por aquilo que o Senhor é, por aquilo que o Senhor faz em nossas vidas. Louvor e adoração por vezes se confundem, né? Mas nós adoramos a Deus por aquilo que Ele é, e o louvor por aquilo que Ele faz. Louvado seja o Senhor pelas maravilhas que Ele faz em nossas vidas. E vamos cantar essa música, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que age e que opera em nós. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus a quem louvamos, a quem adoramos, e devemos fazer isso de forma de coração quebrantado, contrito, para agradar a Deus. E é bom que tenhamos isso em mente. Não devemos louvar a Deus apenas no momento de alegria, mas também na tristeza, não só no momento de paz e sossego, mas também no momento da opressão, da guerra, da calamidade. Dessa forma, adorar a Deus com todo o nosso amor, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, tendo a consciência de que Deus é todo poderoso e o único digno de receber toda a adoração que nós temos, que podemos entoar a Ele.
pastor para ministrar a palavra. Boa noite. Boa noite a todos. Ontem tivemos uma festa bonita, né? E vimos que esse ambiente nosso aqui tem um potencial grande para muita gente. Pena que as respostas têm sido poucas, né? Têm sido poucas, mas eu tenho gratidão no meu coração pelos irmãos firmes, e que Deus agora está chamando para um novo desafio, né? Aqui nós passamos por muitas fases, ali em cima, um período, né? Teve um período de diversas cantatas, pelo menos umas, quantas por ano? Umas 4? A Vitória, agora que virou professora de música, ela diz, eu não sei como é que conseguia fazer 4, 5 cantatas por ano, né? Ela falou esses dias, por causa do desafio ser muito grande. Nós fazíamos, né? E houve um período de formação muito importante. E caminhamos, e me parece que agora estamos no momento em que Deus está pedindo de nós uma mudança. Já estava no nosso coração, a gente estava pedindo, orando ao Senhor, e Deus está comissionando este grupo que é fiel para um grande desafio. Por que eu digo esse grupo que é fiel? Porque houve no meu ministério aqui na igreja momentos de extrema alegria, muita alegria, e um período assim muito pesado de um pouco de decepção, né, de frustração, não com os irmãos, mas muitas vezes aquela expectativa de que vestissem a camisa, né, que participassem assiduamente, e nós vemos que não é bem assim, né? Ontem nós tivemos o nosso culto, e muitos mais poderiam estar, e graças a Deus os irmãos firmes como sempre, né? Salvo aqueles que têm trabalho, né? E que precisam trabalhar, mas aqueles que poderiam estar, que poderiam vir, que poderiam participar, né? Temos diversas pessoas, mas nós sabemos que não adianta ficarmos frustrados. Nós temos que ter misericórdia, orar, interceder e trabalharmos com a nossa equipe. E uma das coisas que Deus tem colocado no meu coração, isso daqui não é pregação ainda, tá, irmãos? É só para nós conversarmos um pouco. É que lá na cruz, Jesus, ele ficou com quantos? 2 ladrões, né? Ficou sozinho. E os discípulos, o que tinha acontecido quando ele foi preso? Quantos fugiram? 10. Todos. Todos fugiram, né? Com medo, fugiram. A gente sempre pesa no Pedro, né? Que negou 3 vezes. É que Pedro, no seu zelo, ele disse, nunca te negarei, nunca, né? Daí Jesus olha e diz, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Ele não aceitava que faria isso. Mas não foi só Pedro. Quando vieram os soldados, todos deixaram Jesus sozinho. E Jesus morreu entre 2 ladrões, né? E como que foi o final da vida do apóstolo Paulo? Os irmãos se lembram? Vamos abrir lá só para dar uma olhadinha em 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 6, quando Deus revela ao apóstolo que está chegando no final da vida e que ele vai morrer. Vamos ver um pouquinho do que aconteceu com ele antes de entrarmos na nossa mensagem. Diz assim, 2 Timóteo 4, 6. Ele diz assim,
Já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Agora, depois ele começa a falar da sua circunstância naquele momento. Ele diz assim, para Timóteo: procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia, só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que, por mim, a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. Eu fui liberto da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele seja a glória para todo sempre. Amém. Esse foi o final do ministério de Paulo. Ele diz, Demas amou o presente século e me abandonou. Um foi para lá, outro foi para lá, outro foi para lá, somente Lucas ficou comigo aqui, né? Então diga para o Marcos, que era aquele que ele tinha brigado, né? Lembra que Marcos tinha abandonado na primeira viagem missionária? Ele diz, diga para o Marcos para que ele venha. Né? Paulo queria promover ali uma reconciliação dentro do seu coração. Né? E daí ele diz assim, olha, quando eu estava no tribunal, na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Ele ficou sozinho, né? Porque ele estava preso. E daí ele tinha que se defender diante do juiz. Ninguém apareceu. E ele diz assim, olha, traga uma capa, porque vai fazer frio, eu preciso de uma capa. Traga os meus livros, mas principalmente os pergaminhos, que seria a Bíblia da época, né? E foi nesse contexto que encerra a vida do apóstolo, porque ele estava no cárcere, até que entra o verdugo, diz para ele colocar a cabeça no tronco e assim acaba ali, mas continua lá, né? Mas Jesus, entre dois ladrões, porque todos tinham ido embora, Paulo reclama que está sozinho e que todos o haviam abandonado. E é interessante que quando Jesus deu ordem aos apóstolos para que ficassem em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder, é interessante que Jesus tinha pregado para multidões durante todo aquele tempo, muitas multidões, e fez muitos milagres e operou tantas coisas, mas que ficaram em Jerusalém naquele dia, que seria o dia de Pentecostes, foram quantos? 120, né? 120 pessoas. Isto é, pelo tamanho das multidões que ele deu pão, que ele curou, que ele libertou, né?
Naquela época em Jerusalém acontece isso. 120. Então, o Senhor me falou isso porque nós estamos há muito tempo trabalhando, e teve períodos da igreja com mais pessoas, teve período da igreja com menos pessoas, a palavra proclamada foi a mesma, o testemunho foi o mesmo, mas Deus colocava sempre no nosso coração aquela região. E essa semana, no dia 19, eu tinha que levar minha mãe ao médico e estava indo. Eu resolvi olhar no WhatsApp, estava indo no dia errado, no dia 26 e não no dia 19. E daí eu voltei e resolvi fazer uma visita para a irmã Margarida. E fazendo a visita para a irmã Margarida, orei com ela e saí de lá, peguei uma rua e vi um lugar que eu achava impossível então, né? E Deus conduziu as coisas para que naquele dia eu escolhesse obedecer, mesmo em meio às dificuldades. E o Senhor tem colocado no meu coração que lá vai ser um recomeço com um grupo firme de pessoas, comprometidos, fiéis, né? Alguns não estão aqui porque estão trabalhando, mas sem aquela expectativa em relação àqueles que oscilam. Porque a Bíblia diz que aquele que vive oscilando não é confiável e não receberá do Senhor coisa nenhuma. Está lá em Tiago, que está escrito isso. Mas Deus nos manteve como povo seu e agora coloca diante dos nossos olhos um desafio muito grande para que nós estejamos integrados e trabalhando. Fizemos um excelente trabalho, né? Alcançamos muitas pessoas e agora a continuidade desse trabalho será alcançar outras pessoas que estão à espera de ouvir o Evangelho da Graça. Tá? Isto nós temos estudado os pós-exílicos e nós sabemos que é o remanescente que Deus usa no seu propósito, na sua intenção de cumprir a sua vontade. Amém? Vamos abrir então agora a nossa Bíblia em 2 Reis, segundo livro dos Reis, e vamos meditar na palavra do Senhor. No capítulo 6, a partir do primeiro versículo. Segundo livro dos Reis, capítulo 6. Mantenha a sua Bíblia aberta. Segundo Reis, capítulo 6. Diz assim: todos encontraram? Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Vamos ao rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um altar de reuniões, um lugar de reuniões. Eliseu disse: podem ir. Então um deles perguntou: não gostarias de ir com os teus servos? Sim, respondeu ele. E foi com eles. Foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água e ele gritou: ah, meu senhor, era emprestado. O homem de Deus perguntou: onde caiu? Quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e o jogou ali, fazendo o ferro flutuar. E disse: pegue-o. O homem esticou o braço e o pegou. Vamos orar. Senhor nosso Deus,
Pedimos agora a bênção do Senhor, a unção do Senhor, a capacidade que só vem do Senhor, para que possamos compreender a Tua palavra, entendermos o que o Senhor tem para nós neste momento. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar sobre percepções que nos levam às mudanças. Existem momentos que são necessárias as mudanças na vida da gente. E nós estamos passando por um momento tal como esse, né? E a primeira percepção, quando nós precisamos mudar algo, está no versículo 1. Vamos ler ali, diz assim: os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Aqui nós encontramos então uma percepção de uma necessidade. Os discípulos de Eliseu, discípulos dos profetas, começaram a olhar ao redor e perceberam: olha, a gente precisa melhorar esse espaço. A percepção das necessidades. Deus vai tocando no coração e vai dizendo: nós precisamos fazer tal coisa. Constantemente a Bíblia fala: nós precisamos alcançar adolescentes, as crianças, nós precisamos ir lá no Fênix, nós precisamos retomar uma atividade. Isto é a percepção, e muitos irmãos aqui já perceberam, tiveram a percepção de que existe um horizonte diante de nós e que nós precisamos caminhar para esse horizonte. E como é importante que essa percepção venha dos discípulos, né? Que todos tenham essa percepção no coração. Então a mudança, ela começa a ocorrer quando, ao observarmos as circunstâncias, nós temos a percepção de uma necessidade, de um problema que se coloca diante de nós. Então, os discípulos dos profetas falaram para Eliseu: Eliseu, como nós estamos vendo, e você também está vendo, o lugar que nós nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Como que nós poderíamos ver isso no nosso caso, né? Nós temos um grupo de louvor extraordinário, treinado, né? Nós temos um grupo na igreja que estão ávidos por ver pessoas se convertendo, por ver a igreja crescendo, por ver os princípios da palavra de Deus sendo operados nas pessoas. E muitas vezes o que percebe também que existem outros que não estão dando o devido valor, né, à palavra de Deus, ao ministério, ao trabalho. Então a gente vendo toda essa necessidade e tendo a percepção disso, é imperioso que nós queiramos então o quê? Mudar, fazer algo diferente, transformar as circunstâncias. E foi o que aconteceu para que houvesse mudança ali. Houve a necessidade, primeiro, de uma percepção clara de uma necessidade. O lugar que nós estamos acabou ficando pequeno demais para nós. A quantidade de atividades que nós conseguimos fazer aqui é pouco, ou é pouca, perto da potencialidade que temos em relação a outras coisas que nós podemos fazer. Isso é uma percepção de necessidade. E Deus trabalha assim. Como é que foi a oração de Jabes? Alguém se lembra? Ninguém lembra da oração de Jabes? Hã? Isso, Jabes, ele era mais, como que a gente pode dizer a palavra que aparece lá, ele era mais honrado do que os seus irmãos, né? Apesar de todas as suas dificuldades, ele orou ao Senhor e disse: Senhor, estende os meus limites. E a palavra de Deus diz que Deus ouviu
a oração de Jabes e o atendeu. O apóstolo Paulo estava trabalhando com afinco e fundando igrejas. Daí ele pensou, eu vou para essa direção, o Espírito Santo o impediu. Daí ele disse, eu vou para essa direção, o Espírito Santo o impediu. Até que numa visão, ele vê um anjo que estava travestido de um homem da Macedônia. E esse homem da Macedônia, o que ele disse? Passe a Macedônia e ajuda-nos. E Paulo entendeu então que ele deveria atravessar, ir para Macedônia, e ali foi o primeiro trabalho da igreja no continente europeu. Deus estendeu os limites. Paulo estava com a sua mente presa daquele lado do mar, pensando, para onde que eu vou agora fundar a igreja? E o Espírito Santo impedindo, até que ele tem essa visão. E ele passa então e vai a Macedônia. E ali é fundada a primeira igreja. Qual que era a igreja? Na Europa? A igreja de Filipos. Tá? E depois outra, e depois outra, e depois outra. Se ele não tivesse obedecido, ele permaneceria ali, talvez feliz, né? Mas não teria atingido o continente europeu. Mas foi num ato de obediência, porque havia uma necessidade. E essa percepção da necessidade, Deus colocou no coração dele através daquela visão do homem da Macedônia, dizendo, passe a Macedônia e ajuda-nos, né? Então, nós precisamos ter essa visão da necessidade, como esses discípulos, né, que viram que o lugar deles era muito pequeno. A segunda coisa, nós encontramos no versículo 2, diz assim, segundo Reis, capítulo 6, versículo 2. Vamos ao rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. Eliseu disse, podem ir. A segunda coisa é a percepção da corresponsabilidade. O que é a corresponsabilidade? Que é a responsabilidade de todos. Porque olha só o que ele diz, vamos ao rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar o quê? Um tronco, para construirmos ali um lugar de reuniões. Então, a ideia da corresponsabilidade é quando nós temos a visão que se cada um for e cada um cortar uma árvore, um tronco, se fará então aquela salão, né? Mas se um deixar de fazer, sobrará para o outro fazer o quê? Cortar 2 troncos, né? E se 2 deixarem de fazer, caberá ao outro fazer o quê? Cortar 3. Não é isso? É basicamente o que está acontecendo conosco aqui, né? A responsabilidade não está tão bem distribuída. Está com os irmãos, louvo a Deus pela fidelidade dos irmãos, mas muitas vezes cada um dos irmãos tem que cortar 3, 4, 5, 10, né? Por quê? Porque o outro não está fazendo a sua parte. Então esse é o princípio da corresponsabilidade. Eles falaram assim, olha, se cada um de nós cortar um tronco, construiremos um lugar. O que é cortar um tronco no nosso caso? É todos, cada um sendo dizimista, né? Todos estarão no mesmo patamar. E os recursos da igreja estão dentro da igreja. Estão conosco. É cada um fazendo a sua parte.
É o princípio da corresponsabilidade. O terceiro princípio que nós encontramos está no fato, versículo 2. Vamos ao Rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. Eliseu disse: podem ir. Então um deles perguntou: não gostarias de ir com os teus servos? Sim, respondeu ele. Aqui nós encontramos o princípio da liderança. Os discípulos tomaram uma decisão, né? Foi uma ação dos discípulos. A gente precisa. Eles foram conversar com Eliseu e disseram a Eliseu: o lugar que nós estamos é pequeno, vamos aumentá-lo. Eliseu então disse: podem ir. Daí eles falaram para Eliseu: não gostaria de ir com os teus servos? Aqui tem um princípio de liderança importante. Porque muitas vezes nós vemos o problema, nós vemos a dificuldade e nós queremos resolver por nós mesmos, esquecendo o princípio da liderança. Eles chegaram para Eliseu e disseram: vai conosco. Eliseu disse: claro que eu vou. Eu fico imaginando que na cabeça desses discípulos estava a história de Geazi. Lembra de Geazi? Lembra? Geazi era o servo o seminarista, né, do Eliseu. E Eliseu curou aquele homem leproso. Lembram disso? Naamã. E Naamã queria pagar. E Eliseu disse: não quero nada seu, não. Só que daí Geazi, que era o discípulo de Eliseu, o que ele pensou? Ele pensou assim: Eliseu não sabe trabalhar mesmo, não. Olha aí, quanto não nos poderia ajudar tanta prata, tanto ouro, tantas vestes. Não é isso? E daí, vamos ler ali no capítulo 5, no versículo 19. Segundo Reis 5,19, diz assim: quando Eliseu disse: vai em paz, disse para Naamã, né? Quando Naamã já estava a certa distância, Geazi, servo de Eliseu, homem de Deus, pensou: meu senhor foi bom demais com Naamã, aquele arameu, não aceitando o que ele lhe ofereceu. Juro pelo nome do Senhor que correrei atrás dele para ver se ganho alguma coisa. Viu? Geazi falou: Eliseu não é um bom administrador. Eliseu não sabe trabalhar. Ele foi bom demais. O Naamã estava oferecendo tanto dinheiro, tanto recurso, e ele rejeitou. Que líder ruim! Eu vou correr atrás dele. E ele correu. Vamos ver o versículo 21. Então Geazi correu a alcançar Naamã, que vendo-o se aproximar, desceu da carruagem para encontrá-lo e perguntou: está tudo bem? Geazi respondeu: sim, tudo bem, mas o meu senhor enviou-me para dizer que 2 jovens discípulos dos profetas acabaram de chegar, vindos dos montes de Efraim. Por favor, dê-lhes 35 quilos de prata, 2 mudas de roupas finas. Claro, respondeu Naamã. Leve 70 quilos. Ele insistiu com Geazi para que os aceitasse e colocou os 70 quilos de prata em suas sacolas com 2 mudas de roupas, entregando tudo a 2 dos seus servos, os quais foram à frente de Geazi, levando as sacolas. Às vezes a gente pensa que nós temos um melhor entendimento das coisas do que a liderança. Do ponto de vista prático, né, para quem é administrador, Eliseu tinha cometido um baita de um erro.
E Geazi foi consertar. Depois Eliseu chega para Geazi e diz para ele assim, no versículo 25, vamos ler, diz assim: depois entrou, apresentou-se ao seu senhor Eliseu, e este lhe perguntou: onde você esteve, Geazi? Geazi respondeu: teu servo não foi a lugar nenhum. Mas Eliseu lhe disse: você acha que eu não estava com você em espírito, quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você? Este não era o momento de aceitar prata nem roupas, nem de cobiçar olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Por isso, a lepra de Naamã atingirá você e os seus descendentes para sempre. Este não era o momento de aceitar essas coisas. Eu fico imaginando que quando aqueles seminaristas pensaram em aumentar o espaço onde eles estavam para ter um lugar melhor de reuniões, eles lembraram de Geazi e pensaram assim: nós não vamos fazer tudo por conta própria. Chegaram para Eliseu e disse: Eliseu, o que você acha? Vamos fazer? Eliseu disse: vamos, vai conosco, eu vou com vocês. É o princípio da liderança. É o princípio de que, muitas vezes, a visão do líder e a direção de Deus nessa visão não segue caminhos assim tão lógicos, tão óbvios, tão naturais. E aqueles discípulos, tendo aprendido a lição de Geazi, chegaram para Eliseu e lhe disseram: vamos fazer, vai conosco. E Eliseu responde: podem ir, eu irei também com vocês. Princípio da liderança. No versículo 5 nós encontramos um novo princípio ali. Vamos ler, diz assim: quando um deles estava cortando o tronco, o ferro do machado caiu na água. E ele gritou: ah, meu senhor, era emprestado. E nós aprendemos aqui sobre a percepção das dificuldades. O rapaz estava lá cortando a árvore, e o ferro do machado escapou e caiu dentro do rio. Talvez a gente pense que era só um machado, mas naquela época era uma ferramenta caríssima, porque era rara. E ali apareceu uma dificuldade muito grande. E uma das coisas que nós temos que entender nos momentos de mudanças é que as dificuldades, elas vão aparecer. Elas vão aparecer. Né? Ali foi o caso do ferro do machado que voou e caiu dentro do rio. E aquele rapaz, ele ficou desesperado, e ele diz: era emprestado, nem meu não era, e agora? O que eu vou fazer? E aqui a gente aprende algumas coisas importantes. Por exemplo, quando caiu o ferro do machado dentro do rio, houve um problema com a eficácia do trabalhador. Como é que ele ia trabalhar? Né? Um problema com a eficácia, a perda da eficácia. Por quê? Porque dois elementos estavam separados. Por um lado o ferro do machado e do outro lado o cabo. E a única forma de ser eficiente é quando as duas coisas estão juntas. Não tem jeito. E aqui nós aprendemos um princípio interessante, que existem coisas no reino de Deus que precisam estar juntas. Senão, as coisas não funcionam. Vamos ver algumas coisas? Por exemplo, Jesus disse o quê para os discípulos? Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Eles podiam ficar em Jerusalém o resto da vida lá.
Mas se do alto não tivessem sido revestidos de poder, é semelhante à separação do cabo do machado e o ferro do machado. Não tem eficácia. Existem coisas que precisam caminhar juntas. Por exemplo, os irmãos conhecem muitas pessoas que sabem a Bíblia de cor, né? Eu tive professores na universidade que sabiam a Bíblia, muitos textos, estudaram muito a Bíblia. E por que não entendiam a história da salvação, o Evangelho? Por quê? O que faltava? O Espírito. Né? É semelhante ao cabo sem o ferro. Não vai funcionar. Não vai dar certo. Você pode decorar a Bíblia, mas a Bíblia é entendida à luz do Espírito de Deus. E é necessário isso, essas duas coisas têm que estar juntas. Por exemplo, a visão de Ezequiel, no capítulo 37, um vale cheio de ossos. E as coisas só começaram a acontecer quando Deus disse o quê? Disse: profetiza sobre os ossos, profetiza sobre os ossos. E ele começou a profetizar. E quando ele começou a profetizar, os ossos começaram a se juntar, as suas partes. Mas precisou do quê? Do vale e da palavra. A Bíblia diz lá em Gênesis, no primeiro capítulo, que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, era caótica. E ficaria caótica até hoje, se não houvesse o segundo elemento, qualquer. E disse Deus, a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus veio sobre aquela condição caótica da terra, começou a haver a formação de todas as coisas. É semelhante, não adianta ter o cabo sem ter o ferro do machado. E às vezes nós estamos trabalhando com o cabo do machado. E Deus está dizendo: olha, eu quero que vocês juntem a capacidade que vocês têm com a circunstância que eu estou providenciando, para que haja eficácia na atividade de vocês. Eu preparei uma ilustração, mas o Mateus não está aqui, né? Eu ia falar semelhante Fernanda e Mateus, né? Eu não sei qual que é o cabo e qual que é o ferro, né? Mas juntos, o quanto podem, com toda a vida pela frente. Existem coisas que o Senhor precisa unir para que funcione. Senão não funciona. Numa igreja precisa de um líder, um pastor, e precisa de um povo, certo? E todos precisam estar ligados e se tornarem eficientes. E a nossa eficácia está com a ação dos irmãos. Mas quando alguns irmãos não querem, o que nós podemos fazer? Talvez olharmos o homem da Macedônia, escutarmos a sua voz e obedecermos a palavra do Senhor e nos direcionarmos à Macedônia para ajudá-los. Jesus estava no barco, pregou, e depois ele disse assim: lancem as redes. Pedro disse: olha, a gente já passou a noite toda, nós somos experientes, nós sabemos pescar, e nós sabemos que hoje não vai dar peixe. Mas só que Jesus, ele falou
lance do outro lado. E eles lançaram em obediência ao Senhor. Sabe por que Deus falou? Jesus falou. E na obediência juntou-se a palavra de Deus com a ação daqueles pescadores. Eles já não conseguiam sequer carregar aqueles peixes para dentro do barco e tiveram que pedir ajuda de outros naquela pesca. Existem coisas que precisam estar juntas. E o problema é quando se perde o ferro do machado, mas não se percebe isso. E continua-se a fazer, não percebendo eficácia, embora haja sinceridade, fidelidade, continuidade. Vamos ver o versículo 6, que também uma das coisas que a igreja precisa é da percepção do inusitado. Olha o que diz o versículo 6. O homem de Deus perguntou: onde caiu o ferro do machado, né? Quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e o jogou ali, fazendo o ferro flutuar, e disse: pegue. E o homem esticou o braço e pegou. Às vezes nós não temos essa percepção de que Deus pode fazer o inusitado, de que Deus pode mover as circunstâncias com algo tão simples. Eliseu pegou um galho, simplesmente, disse: onde que foi que caiu? Jogou ali o galho, e o ferro do machado começa a flutuar, e ali acontece o inusitado, e ali acontece o sobrenatural, e ali acontece algo que não se esperava, porque muitas vezes nós não contamos com o sobrenatural, nós fazemos nosso cálculo, tudo dentro da nossa própria possibilidade e capacidade. Só que existe o fator sobrenatural, existe o fator inusitado, e muitas vezes Deus pega algo muito simples, como um galinho, para mover as circunstâncias. E ali nós vimos algumas leis sendo quebradas, né? A lei da lógica, a lei da gravidade, né? Alguém já viu um ferro de machado flutuando na água? É o inusitado, é o inesperado, é o poder de Deus, é aquilo que nós não podemos fazer, é aquilo que só Deus pode fazer. E o que Deus espera de nós é a disposição em fazer. Ele não vai pedir para a gente fazer ferro flutuar, mas Ele vai pedir para nós sermos obedientes. E se Deus mandar jogar um galinho dentro d'água, a gente pega e joga, mesmo que não entenda. Mas obedece. Porque o Senhor falou para assim fazer. Deus tem colocado diante de nós um desafio, depois que percebemos uma necessidade. Me chama a atenção que também, provavelmente, aquele homem que estava trabalhando com o machado, ele tenha sido descuidado, né? Por quê? Esses tempos a minha mãe estava trabalhando com uma enxada e estava escapando, né? O ferro. Ela estava lá e aquele negócio estava assim. E ela lá trabalhando e limpando lá na frente. Daí a Marilda falou: vou dar um jeito, né? Porque eu tenho uma enxada lá em casa. Daí eu passei lá, peguei a enxada, uma enxada grande, bonita, nova, né? E entreguei lá para minha mãe. E daí eu fui ver minha mãe lá assim, e sabe o que tinha acontecido? A minha mãe falou: isso daqui também está mole aqui, ó. Estava escapando o ferro também.
Daí eu falei, já resolvo. Daí fui lá, peguei um martelo, peguei lá um negócio para prender, ficou firme, e daí ela pôde trabalhar. E aqui nós aprendemos o princípio, primeiro, de que aquele homem, trabalhando, provavelmente ele descuidou da segurança, ele descuidou da prudência, porque Deus pede a cada um de nós que nós tenhamos a ousadia daqueles que sabem o poder e a graça de Deus e a prudência de fazermos aquilo da forma mais segura possível. E como conciliar essas duas coisas? Existem momentos de passos de fé ousados, existem momentos de percepção dos problemas, existem momentos em que Deus manda a gente seguir, existem momentos que Deus manda a gente parar um pouco, e assim Ele vai nos conduzindo, semelhante àquela nuvem que conduzia o povo, que quando parava a nuvem eles paravam, quando a nuvem avançava eles avançavam. E para isso nós dependemos sensibilidade do Espírito de Deus, o que Ele quer, o que Ele planeja, porque se nós andarmos na direção e na luz do Espírito de Deus, nós andaremos seguros e avante, crescendo, desenvolvendo o trabalho que Deus tem colocado diante de nós, de cada um de nós. Nesse momento, um dos princípios que nós poderíamos aqui colocar, uma das percepções, é a percepção do desafio que é colocado diante de nós. Nesse momento, Jesus está falando para nós: lance a sua rede do outro lado do barco. Poderíamos dizer, mas nós já nos esforçamos tanto, Senhor. Mas podemos também dizer assim, mas porque o Senhor disse, nós faremos. Na confiança de que, obedecendo a palavra do Senhor, Ele vai à frente, nos conduzindo. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nos colocamos nas Tuas mãos neste momento, te agradecemos por tanto que o Senhor tem feito por nós, tantas bênçãos o Senhor tem concedido. Pedimos então agora que, diante de um desafio, que o Senhor vá à frente, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos mostre o caminho, que o Senhor esteja suprindo cada uma das necessidades, que possamos andar com firmeza debaixo da Tua liderança. Abençoe a Tua igreja, abençoe o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Quem veio preparado para a entrega de dízimos e ofertas poderá fazer aqui no gasofilácio. Se passa mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó Senhor.
Ó, certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-me o Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vinda eu anseio do meu Salvador, em breve virá me levar ao céu onde vou para sempre morar com os remidos na cruz do Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Amém. Vamos nos colocar em pé então e vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado pelas bênçãos que o Senhor tem concedido. Obrigado que o Senhor nos tem dado saúde, tem nos dado força para o trabalho, nos tem capacitado, Senhor, para a sua obra. Obrigado pela sua presença na nossa vida, pelo seu Espírito Santo sobre cada um de nós, que o Senhor nos tem dado. Nós te louvamos por isso, Senhor. Pedimos então que o Senhor nos abençoe essa semana, nos protegendo e guardando de todos os males, protegendo a sua igreja, que os teus anjos estejam, Senhor, arregimentados por ti, para operar em favor daqueles que hão de herdar a salvação, como diz a tua palavra. Abençoe cada um, ó Deus, nos proteja de todo mal, de alegria, Senhor, ânimo ao coração para seguir e fazer a tua vontade, cumprindo o teu propósito. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós agora e para todos sempre. Amém. Dê um abraço no seu irmão, que Deus abençoe.